Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Convido vocês hoje, meus amados, para que juntos possamos aprender um pouco sobre os dons ministeriais, que diferentemente dos dons pessoais e espirituais, esses dons são extremamente valiosos para a igreja aqui na terra, porque são os dons que operam a partir da linha de frente da igreja. Então, queridos, eu gostaria de enfatizar sobre os 5 dons que estão em Efésios, no capítulo 4, no verso 11. E lá está escrito: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Então, queridos, esses dons foram concedidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo e são individuais, que operam a partir da linha de frente da igreja, ou seja, são os ministérios que edificam e aperfeiçoam a igreja e pelos quais a obra de Deus é realizada. Então, queridos, a tamanha importância desses dons ministeriais para a vida de nós crentes, amém? E esses dons, queridos, são transitórios, são passageiros. É a vocação para o ministério, o chamado. Então, meu querido irmão, eu tenho a convicção de que você foi chamado pelo Senhor, você foi vocacionado pelo Senhor, você foi convocado pelo Senhor para o exercício de um determinado ministério. Porque é exatamente isso, queridos. O chamado trata-se da convocação interna de Deus para o exercício de um determinado ministério. Então, queridos, eu gostaria de enfatizar um pouco sobre esses 5 dons. Mas antes é necessário olharmos para alguns aspectos que nós temos que considerar. Por exemplo, a concretização do chamado leva tempo, irmãos. Não é assim de uma hora para outra. É preciso ter desejo pelo ministério. É preciso ter aptidão para o ministério demonstrada por liderança, didática, atitude pastoral, capacidade administrativa e de gerenciamento, integridade moral. É preciso, meus queridos, ter uma experiência, ter sido discipulado. É preciso passar por um treinamento na vida com Deus e no envolvimento com a igreja local. Amém? Então, queridos, são alguns aspectos importantes, além também das exigências que também, muitas vezes, alguns líderes ministeriais, às vezes, negligenciam. Por exemplo, as exigências espirituais, ser nascido de novo, essa é a base de autoridade espiritual. Exigências emocionais, um perfil psicológico equilibrado, irmãos. Tem muita gente aí, queridos, que infelizmente nós vemos às vezes que falta um certo equilíbrio emocional. Exigências morais, o apóstolo Paulo ele deu muitos exemplos, quando ele fala lá na primeira carta ao Timóteo, por exemplo. Exigências sociais, o pastor lida com todas as classes sociais. Exigências intelectuais, meus queridos. Atualmente, devido às exigências culturais e à globalização, o conhecimento passou a ser a moeda de maior valor pessoal de uma pessoa, queridos. Um pastor que não está atualizado, que não é estudado e que não continua estudando se coloca à margem da sociedade e da vida eclesiástica. Tem menores chances de crescimento da sua igreja e de promoção e projeção ministerial em sua denominação. Então, amados, são alguns aspectos importantíssimos, são algumas características importantíssimas, exigências que o Senhor Jesus Cristo coloca diante de todos nós. Nós temos que estar preparados, queridos. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira que nós estaremos à frente da casa de Deus, à frente da obra, nos ministérios do qual o Senhor Jesus Cristo nos concedeu, amém? Então eu gostaria de falar sobre o apóstolo, o primeiro dom que aqui é mencionado. Meus irmãos, o apóstolo é alguém enviado com autoridade e poder para comunicar as boas novas do reino de Deus, resultando na formação de igrejas com fundamentos bons quanto à sã doutrina e ao governo saudável. Quero falar sobre algumas características. É dotado de capacidade e habilidade para evangelizar, a fim de fundar, organizar e edificar uma igreja. Devido à sua visão global da igreja, tem habilidade para superintender igrejas. Tem ampla visão do reino de Deus que ultrapassa os limites de sua denominação. Então talvez você se identificou com esse chamado, meu querido, minha querida. Agora eu quero falar sobre o chamado
o dom ministerial de profeta. Esse é um dom, meus queridos, que aparece nas três categorias dos dons, dos pessoais, nesses aqui ministeriais e nos espirituais. O profeta nós já sabemos, irmãos, é a boca de Deus aqui na terra. Ele é um pregador que fala aquilo que Deus manda. Ele tem compromisso com a palavra de Deus e não com as pessoas. Ele é um defensor da justiça e das verdades bíblicas. E aquilo que ele faz como sendo o porta-voz de Deus aqui na terra. Amém? Então, queridos, o profeta é aquele que de fato foi enviado por Deus para ser o mensageiro, para ser aquele que proclama a verdade de Deus aqui na terra, doa a quem doer. Fala aos homens da parte de Deus através da pregação bíblica. Entende que é uma autoridade concedida por Deus, o mensageiro dele, por isso é extremamente motivado a comunicar as verdades bíblicas com poder, clareza e convicção. Preocupa-se com o nome de Deus, com a honra dele, com seus planos e com a sua vontade soberana. Amém, queridos? Então talvez você se identifique, meu amado. O estilo de pregação de um profeta. Prega com eloquência, coerência e ousadia. Sua pregação é sem rodeios, vai direto ao assunto, apontando o juízo de Deus sobre o pecador. Aleluia. Então, queridos, talvez você se identifique com esse chamado ministerial. Amém? Eu quero falar agora sobre o terceiro chamado ministerial, o terceiro dom ministerial, que é o dom de evangelista, que aqui em Efésios 4:11, meus amados, nós não encontramos missionários, mas, carinhosamente, nós chamamos os evangelistas de missionários. Então, amados, o evangelista, ele é o mensageiro do bem, um proclamador das boas novas de Deus. O evangelho é ganhador de almas habilidoso, capaz e estrategista. Seu foco de atenção, de interesse e de trabalho são as pessoas sem Cristo, as pessoas incrédulas, e empenha-se para anunciar-lhes o Evangelho. Louvado seja Deus! O evangelista deve orar pedindo que sobre si, em suas ministrações, se manifestem os dons espirituais de fé, os dons de curar e o dom de operação de milagres, pois será usado em sinais, curas, milagres e libertação de espíritos malignos. Louvado seja Deus! Então, amados, os evangelistas, os missionários, homens e mulheres que têm esses dons, que foram concedidos a eles. Esse chamado, irmão, para a tua vida, para a vida de cada um que está aqui nesse momento, é valiosíssimo, irmão. Nós temos que entender algo, que tem que haver um evangelista em cada uma das nossas igrejas. Todos esses dons ministeriais são importantíssimos. E as características de quem lhe foi concedido este dom. Tem facilidade de ganhar almas para Cristo. Podem exercer o ministério itinerante. Tem habilidade de estabelecer novas congregações. São persuasivos e persistentes na evangelização por amor aos perdidos. Tem paixão ardente pelas almas. Está faltando isso no dia de hoje, irmãos. Eu quero aqui enfatizar agora, queridos, sobre o quarto chamado de pastor. O pastor, queridos, ele tem três funções principais: guiar, orientar e discipular o rebanho de Deus aqui na terra. O pastor foi chamado ao ministério de amar, de discipular, de equipar e guiar outros crentes, assumindo a responsabilidade de tratar individualmente e coletivamente de suas necessidades espirituais. O pastor foi chamado para arrebanhar, queridos, para cuidar, para de fato expressar o seu amor ao rebanho de Deus. Amém? Ele toma a iniciativa de inseri-los no corpo e mantê-los efetivamente ligados aos demais irmãos e a Cristo. Louvado seja Deus. Meus queridos, ele é dotado de amor real pelas ovelhas e pela pessoa humana. É dotado de conhecimento, é outra coisa fundamental também, extremamente. Ama estar entre as ovelhas, ouvi-las, atendê-las e cuidá-las. Procura conhecer bem cada ovelha que está sob o seu cuidado e também deseja ser bem conhecido delas. Então, são algumas características extremamente importantes, irmãos, na vida de um pastor. O ministério pastoral, assim como o ministério do apostolado,
assim como também o ministério profético, do evangelista. Todos esses ministérios, eles são arduamente difíceis, mas vale a pena, queridos, é gratificante para cada um do qual o Senhor Jesus Cristo concedeu esses ministérios, amém? E aqui eu quero falar sobre o último, irmão, sobre o mestre. Meus queridos, o mestre, ele é o servo do Senhor, chamado para o ministério do ensino, e que ensina, proclama, protege, defende e persevera na verdade bíblica e teológica na igreja sob inspiração do Espírito Santo. Louvado seja Deus! Como atitude natural, este dom, o vocacionado tem a capacidade de procurar sistematizar, organizar e apresentar as verdades bíblicas de tal forma que os outros aprendam. Louvado seja Deus! A igreja que rejeita ou que se descuida do ensino dos mestres consagrados e fiéis à revelação bíblica sofrerá grande prejuízo espiritual, pois demonstra não preocupar-se com a autenticidade, com a correta interpretação dos textos sagrados e com a qualidade da mensagem bíblica pregada. É difícil no dia de hoje. Muitos não valorizam esse dom ministerial na vida de muitos irmãos. Então, queridos, as características, algumas delas. Sua autoridade ao ensinar é admirável e transmite segurança. Tem maior discernimento quanto aos significados das verdades bíblicas, vai além do aparente e superficial, e ele é profundo. Amém? Tem maior capacidade intelectual dada por Deus. Sente prazer no estudo demorado e detalhado na palavra de Deus e das coisas de Deus. Amém? Então, amados, esses aqui são os 5 dons ministeriais. Em qual deles você está inserido? Quais destes dons ministeriais o Senhor Jesus Cristo te concedeu, meu irmão? Quais destes dons o Senhor ele tem prazer em te usar? Você, meu amado irmão, minha amada irmã, quais destes dons você tem exercido aqui na terra? Quais destes dons o Senhor ele tem prazer em continuar te capacitando, te habilitando, te usando para o louvor da glória dele? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o Senhor ele quer te usar. Ele quer estar em todo o tempo, te capacitando cada vez mais e mais, através do seu Espírito Santo, para que você esteja na posição determinada pelo Senhor. Esses dons, irmãos, lembrando que eles são passageiros. E cabe a nós, queridos, neste tempo oportuno que se chama hoje, estarmos exercendo com amor cada dom ministerial desse do qual o Senhor Jesus Cristo nos concedeu. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe, que o Senhor continue nos usando e que nós realmente estejamos posicionados e fazendo a sua obra com diligência, com compromisso, com dedicação, com zelo, com amor, sejam em quais destes dons o Senhor Jesus Cristo tenha nos concedido. Amém? Que Deus te abençoe grandemente, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu espero que de alguma forma eu possa ter te ajudado na compreensão, na identificação desses dons ministeriais. Que talvez você estivesse meio confuso acerca destes dons, mas eu espero que de alguma maneira eu possa ter contribuído para a edificação ministerial na sua vida, para o louvor da glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Um forte abraço a todos vocês, um beijo no coração de todos, que Deus abençoe a cada um de vocês e as suas famílias, em nome de Jesus. Fique com Deus, fique na paz do Senhor. Amém?